Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso terceiro episódio do Pode Aprovar, o nosso podcast disponível a cada 15 dias no YouTube e no Spotify. E hoje a gente vai falar sobre Enem. O nosso público, quem nos assiste, provavelmente já fez o Enem ou vai fazer a prova até o final do ano. E hoje a gente trouxe um especialista. Eu vim só para fazer as perguntas, vim só de curioso, e a gente trouxe um cara que entende, que sabe tudo de Enem. E nosso professor Cristiano Amorim, Cris, nosso querido coordenador, e a gente vai fazer uma série de perguntas, vamos falar sobre Enem, sobre outros vestibulares, sobre a possibilidade de adiamento do Enem. Então, vamos começar, Cris, obrigado. Valeu, vamos Bem-vindo mais uma vez. Outro episódio, figurinha carimbada aqui no programa. Mais do que ativo. Então, cara, quero começar te perguntando assim, acho que o Enem todo mundo sabe o que é. O cara que está aqui no curso ou que pretende fazer o Enem, ele já sabe mais ou menos como funciona. O que eu quero te perguntar é, por que um jovem que tem a internet à disposição dele, que tem vagas de serviço à disposição, que tem 1000 coisas para fazer, por que esse jovem que pode fazer 1001 coisas na rua tem que fazer o Enem? Como que o Enem vai transformar a vida dele? Vamos nessa então, Matheus. Bom, o que acontece? A gente tem, vamos pensar já da maneira jurídica, para que tu consigas entrar, ter uma vaga na universidade, legalmente só consegue nas grandes universidades públicas, em especial, tu só vai conseguir isso de maneira acessando o Enem, fazendo a prova. É claro que a gente tem algumas universidades que dividem suas vagas de entrada, seu acesso por Enem e vestibulares, mas o Enem é uma belíssima porta de entrada. Por que deve-se estudar? Por que a gente deve fazer o Enem e por que a gente tem que tentar um nível superior? Por diversos padrões. Nós temos os padrões dos nossos indicadores sociais do Brasil, que quando maior for o nível intelectual da sua população, melhor nós estamos num ranking internacional, inclusive para possíveis empréstimos e financiamentos no mercado internacional. Nós precisamos melhorar e qualificar cada vez mais a ciência do nosso país, e o jovem precisa se dar essa chance de estar num curso superior, de conhecer um novo caminho, porque a gente tem muitos trabalhos técnicos, mas o trabalho com um suporte acadêmico ele tem um outro valor. A universidade ela abre muitas portas, e mesmo que não se use a universidade, mas a valorização do indivíduo, o aumento ou melhor da sua intelectualidade, a possibilidade de conhecer a ciência ou as ciências, e ter esse acesso a um novo nível intelectual. Acho que todo jovem deveria se dar o direito de fazer isso. A gente sabe que a porcentagem de jovens que entram na universidade é mínima, mesmo com todos os avanços que a gente tem feito governamentalmente, como por exemplo a criação de ProUnis, FIES e outros meios que consigam também potencializar as universidades privadas, tem o surgimento ainda em evolução das universidades estaduais, mas estar num nível superior de ensino torna o jovem diferente. E isso melhora o país, melhora a região, melhora a cidade. Então, em todas as escalas do desenvolvimento humano, acho que quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente aprende, quanto mais intelectualizado a gente é, melhor para todo mundo, tá? E muitos dos empregos, das oportunidades que os jovens têm hoje em dia, elas envolvem internet, elas envolvem aplicativos, elas envolvem coisas que são muito efêmeras, porque trabalhar na internet hoje, a gente vê muito youtuber, vê influencer no TikTok, no Twitter, enfim, essas coisas elas não são para sempre, elas acabam. Quem trabalha com a internet, quem tem um pouco de experiência em internet, sabe que tu pode te dar muito bem com o Google, com o YouTube, 1 ano, 2 anos, 3 anos e de repente a fonte seca. Eu já vi acontecer, já perto de mim, então eu sei que essa fonte seca. E um diploma, mal ou bem, ele é para sempre. Te qualifica, é de eterno, Daqui a 10, 15 anos, se o teu trabalho na internet não funcionar, tu tem um diplominha na parede moldurado para tentar alguma coisa. Mas enfim, passando um pouco agora para a atualidade.
Esse ano, alguns meses, algumas semanas, na verdade, nós tivemos uma série de chuvas, de enchentes, nós tivemos uma crise climática aqui no estado, inclusive já tivemos um episódio inteiro sobre isso, e isso levou o INEP a decidir pelo, não adiamento, mas a prorrogação das inscrições do Enem, certo? As inscrições foram prorrogadas, terminaram na sexta-feira, dia 14, e agora uma dúvida que paira é: o Enem em si, a prova, pode ser adiada? E se for adiada, é uma boa coisa, uma boa notícia para os alunos ou não? Então, bom, vamos voltar ali rapidamente para lembrar dessas condições de mudanças de atividades, né? Então, a gente vive uma condição muito volátil do processo, processo profissional, né? Os professores estão evoluindo, as profissões mais básicas, né? Os prestadores de serviço têm que evoluir. A tecnologia ela vem a galope, né? Como a gente diz, ela vai transformando e gerando novas possibilidades de atividades que naturalmente vão ser mais efêmeras, como tu usou, mais voláteis, vão passar rápido. Hoje a gente tem um jovem que busca muito ainda a questão do sucesso imediato. Esse sucesso imediato não é para todo mundo, né? Como às vezes a gente pensa, fulano vai ser jogador de futebol. Mas quantos conseguem chegar ao estrelato, quantos conseguem chegar a salários astronômicos e tendo essa ideia de desenvolvimento por um esporte? Ou quantos Bill Gates a gente tem, quantos, esses grandes líderes mundiais, quantos a gente tem? São poucos, né? Então, o que a gente precisa pensar? Esses processos que a gente percebe a evolução nos dão uma garantia de trabalho um pouco mais rápida, de lucro rápido, mas não são eternos. E a aprovação em uma universidade, ou concluir uma universidade, te dá, de fato, a ideia de termos um diploma, de termos uma possibilidade de estarmos à frente, até em concursos públicos, né? Com relação ao que aconteceu com a expansão, né, do tempo da nossa inscrição para o Enem, no primeiro momento eu sempre vejo que é uma tentativa governamental de ajudar, principalmente Rio Grande do Sul, que passou por esse problema climático bem doloroso, bem difícil. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, quando a gente prorroga alguma coisa, a gente abre um pré-requisito para que o aluno não se matricule no tempo hábil, não se inscreva no tempo hábil, e o processo de prorrogar, de adiar isso, também pode ser problemático. Então, termina então na última sexta-feira, dia 14, o tempo máximo, mas a gente, principalmente nós do Michigan, ficamos falando o tempo inteiro para os alunos, tem que se inscrever no tempo hábil, porque a gente entende que alguns não têm acesso, mas todos que têm acesso têm que se inscrever. Sobre o que ventilou essa semana, né, já vem sendo ventilado desde o momento das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, sobre a troca, né, e a troca da data, né, e a mudança circunstancial da prova do Enem para nós. Bom, nós temos diversos fatores que podem ser positivos e outros tantos que podem ser negativos. Uma das grandes vantagens é, por exemplo, se for adiado por um mês, nós, o povo do Rio Grande do Sul, vai conseguir estudar um mês a mais. Tem que ver até que ponto o governo vai deixar que isso aconteça. Porque outros estados que também passaram por alguns momentos de calamidade, como o que aconteceu em Petrópolis, como o que aconteceu em Brumadinho, como o que aconteceu em Mariana, como o que acontece, sei lá, no sertão nordestino, não tiveram esses tempos. Então nós aqui, claro, uma catástrofe de ordem regional, o estado inteiro ficou abalado, e agora o governo e as mídias começaram a ventilar que provavelmente há essa mudança de data. Se nós vamos ter um mês a mais para estudar, também vamos ter um mês a mais de pressão, um mês a mais de ansiedade, um mês a mais de desespero, ou um mês a mais às vezes, de falta de consciência. Alguns que já estavam com a sua agenda organizada até o dia da prova vão ter que reestruturar. A gente tem viagens marcadas.
Perdão. Então a gente tem uma série de elementos que podem não ser tão positivos para esse momento. Então o governo deve estar levando em conta tudo isso que aconteceu no Rio Grande do Sul para que essa notícia seja ventilada para a sociedade. Acredito eu, espero, na verdade, que isso seja resolvido a tempo hábil para que a gente consiga também, nós aqui do Rio Grande do Sul, nos adequarmos a esse novo calendário. Penso que tem muita gente no Rio Grande do Sul que faz aproximadamente um mês ou um mês e meio que não estuda. Penso que, de alguma maneira, o governo vai ter que reorganizar, talvez, algumas estruturas educacionais. Porque tem as escolas, ainda algumas estão paradas, as escolas de ensino médio, principalmente na região metropolitana, estão fechadas. Então, a gente tem alguns problemas para resolver. Não sei, Matheus, se resolveria adiando a prova, né? Talvez nós tenhamos um problema maior para resolver depois. Não vamos, se adiarmos a prova, não vamos fazer a prova original, não vamos fazer a prova do PPL e vamos ter que fazer uma terceira prova. E a gente já sabe que o governo faz mais provas, né? Ele só precisa imprimi-las e deixar elas à disposição. Mas mudar uma estrutura de uma prova de padrão nacional não é uma coisa muito fácil. E outro problema que se tem é, quem faz só o Enem, ou o Enem e a URGS, o Enem e a UFSM, quem faz poucas provas não sabe. Mas a gente que trabalha em cursinhos, professores que dão aula e os vestibulandos que prestam muitos vestibulares, eles sabem que no final do ano há uma bateria de vestibulares. Então nós temos ali o Enem que vai acontecer 13 e 10 de novembro, tu dá uma semana já tem outro, tu dá uma semana tem outro, é tudo muito junto. Então, tanto que os vestibulares, para marcarem as datas, eles vão vendo se não tem outras provas importantes que possam para confluir, para atrapalhar. Então, tu imagina, aqui só no Sul, não vai ter nessa data, 13 e 10, vai ser no final de novembro. Mas e se no final de novembro nós tivermos URGS e UFSM, dois grandes vestibulares do Estado? Já complica. Então, é uma coisa que reúne não só a organização do INEP, a organização do Enem, mas fatores externos que não estão no controle do governo. Então tem que se pensar tudo isso. A mesma coisa para o IFSU. A prova do IFSU até agora do vestibular de inverno não tem data e precisa se estudar a data. O calendário de escola, instituições que podem estar em greve, gente que está fora da cidade, enfim, tem toda uma questão logística que foge, às vezes, ao controle do INEP. Como tu disse, tem toda a questão a gente acha, os alunos principalmente acham, mais uma semana, mais um mês para estudar. Tu vai estudar? Será que é bom ficar em cima daquilo que tu já viu, estudando, te cansando? Ou vai ser só mais um mês de ansiedade, de estresse? Então tem toda essa problemática. E falando nisso, falando em datas e na complexidade da estrutura do Enem, a gente sabe que o Enem é uma prova muito complexa. É uma prova que cada vez mais ela exige aquilo que a gente brinca que é o penso, concatenar coisas e juntar informações do que aplicar fórmulas. É por isso que ultimamente nas provas de história, por exemplo, o pessoal, mas não caiu tal conteúdo. Caiu, mas caiu junto com geografia, caiu junto com filosofia, caiu misturado. Então, ou mesmo biologia junto com química. Não tem caído as coisas tão claras, preto no branco, é uma área mais acinzentada. E eu queria te perguntar então, qual a importância disso dentro do Enem e o que faz o Enem tão distinto perto da URGS, por exemplo, ou da UFSM, ou da Católica aqui em Pelotas? Pois falando das datas, né? As datas, o calendário para quem trabalha em preparatórios, ele é muito curto, muito curto. O calendário, nós estamos trabalhando com 7, 8 meses de preparação. Os alunos dividem essa preparação em um momento mais extensivo, um semi e um intensivo. Né? O intensivo busca trabalhar com 30%, 40% do conteúdo que mais cai na prova e a gente parte para uma revisão. Né? Os alunos precisam de orientação para isso. Para isso existem os preparatórios e o Michigan se destaca nessa preparação, principalmente porque a gente trabalha com planos de estudo, realmente com uma preparação a longo prazo. Se mudarmos as datas, essas reorganizações, por vezes prejudicam, porque aí tu começa a dar atenção para revisões que tu não dava atenção antes, porque
alguém te orientou, presta atenção mais em determinado conteúdo que historicamente tem caído mais nas provas do Enem ou nos vestibulares, principalmente nos vestibulares regionais. Bom, grandes diferenças que a gente nota, né, as clássicas que a gente fala sobre as diferenças de Enem e vestibular, os dois, para que fique claro uma coisa, os dois resolvem problemas, né? Quando a gente fala de prova é resolução de problemas. Nós temos uma sociedade complexa que nos dá uma preparação básica para resolver problemas básicos da sociedade, tá? Então nós temos isso dividido em áreas do conhecimento, dentro das áreas do conhecimento, algumas ciências, tá? Assim como nós temos as linguagens, as humanas, as exatas e a matemática. Quando a gente se prepara a nível de ensino médio para resolver problemas, a gente pode ser cobrados por isso. É como a gente, na infância, aprender a amarrar o cadarço. Primeiro o pai vai lá, te coloca numa posição onde tu consiga ver o que ele vai fazer, ele amarra o cadarço uma vez, 2 vezes, a terceira ele te ajuda a amarrar o cadarço, na quarta ele faz a prova, amarra o cadarço, né? Porque é uma resolução de problemas. Então, tanto o Enem quanto os vestibulares, eles resolvem problemas. A maneira que tu interpreta o problema que é diferente. Existem algumas linhas do pensamento, do pensamento cognitivo, que dizem que a gente aprende por experiências. E outras linhas mais clássicas, vamos pensar assim, que tu aprende na prática, né? Não na prática, na possibilidade do decorar, na possibilidade do ler, interpretar, tá? O Enem, ele trabalha com uma questão mais subjetiva. O Enem é uma prova analítica. O problema vai estar exposto. Então, a partir daquele problema, tu vai ter as possibilidades de resolução. Por isso que sempre tem 2 alternativas na prova do Enem, que são muito próximos da realidade. As nossas alternativas na prova do Enem é uma alternativa que não vai te dar o termo correto ou o nome técnico daquela resolução de problema. Ela vai fazer com que tu penses na resolução e aí tu vai conseguir achar uma palavra, um sinônimo que esteja dentro da resposta. Já nas provas de vestibular, principalmente o vestibular da URGS, da UFSM, é uma prova mais conteudista. A universidade ela se preocupa muito com a sua ordem acadêmica, né? E para que tu tenhas uma ordem acadêmica um pouco mais organizada, tu precisa naturalmente ter um conhecimento técnico. Então, as provas da URGS, por exemplo, que está evoluindo, claro, está buscando um pouco mais Enem, mas ela ainda é uma prova que te pede conteúdo. Na física, tu tem que saber física. Na prova de história, tu tem que saber história. Não é um conglomerado de questões, fazendo aquelas questões múltiplas, né? Quando tem ali a ideia de muitas ciências sendo cobradas na mesma questão. Isso a gente faz, a URGS faz também, quando se fala problemas ambientais, por exemplo, ela vai colocar química, geografia e biologia. Vai gerar isso um problema ambiental. Quando se fala, por exemplo, na acidez do solo na região centro-oeste, tu vai trabalhar com a química, tu vai trabalhar com a física e tu vai trabalhar com a geografia, a parte agrária. Então tu tem ali uma série de características de prova. Mas nas provas de vestibular, a objetividade, o conhecimento técnico ele é mais cobrado do que a subjetividade ou a maneira de interpretar a prova que o Enem te cobra. Então são provas um pouquinho distintas, mas todas elas pensam em resolução de problemas. Provas realizadas pelo governo, como uma prova do Enem, ele sempre vai te dar problemas associados ao desenvolvimento ou do país ou social. Então tu tem que entender de problema social, eu tenho que entender de minorias, eu tenho que entender de povos originários, que muitas vezes no Enem, nos vestibulares, isso aparece em provas específicas. Eu vou falar dos povos originários na história, né? Mas quando tu faz o Enem, tu fala isso na sociologia, daqui a pouco tu fala na biologia, entendeu? Pra gente entender, sei lá, o DNA dos indígenas, por exemplo. Então, isso são provas distintas. Uma mais subjetiva, uma mais analítica, outra mais técnica, mais direta, né? Mais cartesiana, assim, buscando a ideia dos nossos conteúdos. Então, o que faz um preparatório? O preparatório mescla as duas situações. É claro que a gente ainda, além disso, encontra vestibulares mais tendenciosos. Aí, se tu buscares vestibulares de 2 etapas, por exemplo,
Pô, a gente tem que entender do conteúdo e poder dissertar sobre ele, né? Buscamos um vestibular de medicina para uma Universidade Federal do Paraná, onde de repente ele vai ter lá uma prova geral e depois uma prova específica. A segunda prova, no segundo momento da classificação, vai ser só Química e Biologia. Então já se sabe, ele precisa ser um técnico mais, ter uma estrutura mais preparada para uma condição mais técnica, para tentar concorrer àquela vaga. Mas são vestibulares distintos, cada um puxa a sua brasa. Importante lembrar que os vestibulares regionais vão ter questões regionais. Então, tipo, geografia, história, vou fazer a prova de Santa Catarina, vai ter questões de Santa Catarina, relevo de Santa Catarina, clima de Santa Catarina, características de evolução histórica de Santa Catarina, isso se aplica em todos os vestibulares. Por quê? Porque a questão regional vai virar aquela questão do bairrismo, né? Nós procuramos aqueles nossos próximos para valorizar um pouquinho em 2, 3 questões que sempre cai buscando regionalidade. Interessante, o PAV aqui cobra perfeito. da nossa região. E tu achas agora, indo um pouco mais para fora do Enem, nós como cursos preparatórios, Michigan, Média 10, o Alfa, nós somos especialistas em treinar para o Enem e para os vestibulares. A gente sabe como que funciona e treina as pessoas, prepara as pessoas para isso. Mas e o ensino médio, principalmente o novo ensino médio? Tu achas que esse novo ensino médio está caminhando para ajudar o aluno no Enem? Ou mais para os vestibulares, ou está tirando para tudo quanto é lado e não está pegando nada? O novo ensino médio está forçando os vestibulares clássicos a mudarem a forma, né? Se tu pensares lá nos anos 90, nós tínhamos, por exemplo, para a prova da FURG, Rio Grande, ou para URGS de Porto Alegre, nós tínhamos 4 dias de prova. 4 dias de prova com questões específicas, 25 questões cada ciência normalmente, e nós tínhamos uma prova bem estruturada. Com o advento do novo ensino médio, o novo ensino médio trabalha um pouco mais com trilhas, ele trabalha um pouco mais com as vivências das relações sociais. Então nós estamos tendo um novo ensino médio que tem uma base educacional, com as disciplinas convencionais, com espaços e tempos reduzidos. Nós temos ali alguns caminhos que são orientados pelo próprio MEC. E depois nós temos um outro caminho, um outro tipo de trilha, onde cada região escolhe algumas disciplinas para completar o seu cronograma, o seu tempo de escolaridade. Bom, isso por vezes pode ajudar, por vezes pode prejudicar. O Enem, por ser uma prova mais analítica, essas trilhas podem ajudar, porque o aluno lá, o indivíduo, vai conseguir ter uma vivência, não com muita objetividade científica, mas com uma vivência um pouco mais ampla, pegando as questões que nós vamos ter lá, mais plurais. Agora, para as provas de vestibular, que tem um número já bem menor de inscritos, a gente o ensino médio não está preparado para isso, né? Por isso que eu comentei ali, né? Algumas provas estão mudando, a URGS agora é só 2 dias, a UFSM também agora é 2 dias, a UFSM está voltando, inclusive, a fazer provas, então são possibilidades de se adaptar ao novo ensino médio. Não sabemos até quando o novo ensino médio vai continuar nesse formato, porque a cada mudança de governo existe uma mudança de layout educativo, de layout da educação para os anos futuros. Então, né, eventualmente acontecem mudanças que podem ser mais efetivas. Importante a gente lembrar, algumas escolas se adaptaram muito rápido a essa mudança do novo ensino médio, outras ainda de maneira mais lenta, tá? Então as escolas privadas estão muito mais organizadas para esse tipo de estrutura. As escolas privadas já nem tanto. As escolas públicas já nem tanto. Então a gente tem que entender o que o aluno está precisando para tentar organizar essa educação de maneira diferente para que atinja seus objetivos. Trabalhando em cursinho, e tu já é professor há alguns anos, e eu trabalho alguns menos anos aqui no cursinho, mas mesmo trabalhando pouco tempo, tendo uma carreira menor no cursinho, a gente repara que os alunos de um ano para outro mudam muito, as gerações mudam bastante. O aluno de 2020
ou mesmo de pré-pandemia, o aluno pré-pandemia para o aluno agora, pós-pandemia, é um aluno muito diferente. Aí eu tenho duas perguntas para ti. Qual que é o perfil do aluno desse ano? E, além disso, o que um aluno, o que um jovem precisa ter para se destacar desse perfil atual de aluno? Pô, Matheus, tu me aperta, né? Às vezes meus alunos vão assistir e vão dizer, olha só o que está pensando da gente. Não, o que a gente entende, né? O que a gente começa a perceber com o passagem dos tempos. O nosso aluno agora, ele vive um mundo diferente. Ele tem muito mais informação. O problema é que a informação muitas vezes não se transforma em conhecimento. E o conhecimento se dá quando tu tem um entendimento de conteúdo e uma prática sobre ele, tá? Hoje o aluno pode assistir aulas online e ser um excelente aluno, um ponteiro, como a gente chama, um cara que vai se destacar num curso e vai entrar para uma universidade de primeira. Assim como nós temos alguns alunos que não se adaptam com toda essa tecnologia, ainda precisam do quadro, ainda precisam da escrita no caderno. Aí nós vamos entrar também numa outra parte, que é uma parte mais voltada para a questão psíquica, né? Porque os psicólogos, os analistas, os terapeutas, de maneira geral, estão falando que essa sociedade moderna, essa nossa sociedade atual, ela é uma sociedade que vive muito com base em telas, né? E isso, por vezes, acaba nos deixando um pouco mais desconfortáveis com o presencial. A gente acaba criando algumas síndromes, como ansiedade, como síndromes antissociais, né? E, às vezes, isso acaba prejudicando no ensino-aprendizagem. Então, essa questão cognitiva, cada um tem uma habilidade para aprender. O que a gente tem hoje é um jovem muito mais dinâmico para algumas atividades, principalmente para as atividades digitais, mas um pouco mais arredio, um pouco menos concentrado quando se trata de atividades um pouco mais práticas, né? Um pouco mais de escrever, de copiar. Então, isso, naturalmente, por termos ainda uma prova física que tem que se preencher manualmente, ainda com o processo retinho, né, cartesiano, isso, por vezes, o jovem de hoje está menos preparado, tá? A prova hoje, o Enem, nossa fala inicial é Enem, né? A prova é uma prova física, cansativa. E aí tu vai dizer para um aluno que ele tem que ficar 5 horas sentado numa cadeira, sabendo que se ele vai para o colégio, ele vai para o colégio, ele solta mais cedo, ele vai para casa, ele passa a tarde em uma outra posição mais confortável, fazendo suas atividades normais e não tem nenhuma regra. Os preparatórios, eles têm essa rotina. A gente cria uma rotina de termos aulas. As nossas turmas alfa, por exemplo, tem 30 períodos, 32 períodos de aula. Tem redação em dobro, tem tempo maior para ficar sentado, né? Para que ele fique praticando, para que ele revise seus materiais, e isso cria uma rotina de trabalho. E essa rotina ela vai ser cobrada em 2 dias, no dia 13 e no dia 10. E ele vai ter a consciência que ele está acostumado a ficar 4 horas e meia, 5 horas sentado resolvendo problemas. E aí a gente começa a perceber que os estágios mudam, os níveis mudam. Então a gente tem ali nos preparatórios, né, uma tendência de prática um pouco mais séria, não deixando as coisas muito soltas. E tu achas que esse formato do Enem em 2 dias, 90 questões num dia, 90 no outro, redação, tu achas um formato funcional? Tu acha que ele pode mudar, que ele deve mudar alguma coisa nesse formato? O Enem vem se adaptando às nossas ordens sociais. O Enem, se tu lembrares, há um tempo atrás, ele era sábado e domingo, né? E aí se percebe que essa formação de sábado e domingo não deu muito certo, porque existia um cansaço por essa sociedade ser uma sociedade do cansaço, né? Temos livros falando da sociedade do cansaço. Quando a gente prorroga por uma semana, nós temos um tempo, né, para que essa letargia tome um novo rumo, para que a gente já saia sabendo. Ó, o primeiro dia eu tenho linguagens, redação, linguagens e humanas, uma prova um pouco mais teórica, com um material de leitura bem mais denso, para uma sociedade que lê coisas muito rápidas.
Então isso é bem complexo. Num segundo momento, a reclamação é que são exatas em matemática, é muito mais cálculos, análises, compreensão de fórmulas, e aí também ele não quer. Então é bem complexo a gente entender a vida do jovem hoje, né? Mas o Enem está se adaptando. A gente não sabe se esse formato vai continuar. Existe ventilando também uma ideia de um formato de um Enem mais regionalizado no futuro. Existe uma outra ideia de um Enem mais subjetivo, de um Enem, sei lá, não tão objetivo, que a gente tenha lá que escrever as respostas, mas tudo isso está sendo estudado, né? Nós temos equipes maravilhosas no MEC e no INEP que cuidam da prova e que vão achar a fórmula exata para esse tipo de prova de classificação. É claro que a gente rememora as provas de vestibulares, que são provas mais regionais, mais tranquilas de a gente executar, porque está sempre próximo da realidade regional, mas o Enem, como prova nacional, está cumprindo o seu papel, né? A gente sabe que já estamos acostumados desde 94, já estamos acostumados com esse tipo de prova e espero que daqui para frente as coisas se organizem de maneira a ajudar o estudante a atingir seus objetivos. E para fechar, finalizar, onde que o cursinho entra? Por que um aluno ele tem que fazer um cursinho e não só um cursinho? O Michigan, o Média 10 e o Alfa. Bom, aí entramos em toda aquela discussão do que a educação tem feito e do que tem sido a educação. A educação enquanto conteúdo, ela tem deixado muito a desejar. A educação enquanto atividade de desenvolvimento social, ela tem pecado um pouco, porque a sociedade por si só ela vem se adaptando a novas situações e a própria internet vem afastando as pessoas. A educação de colégio, ela tem alguns propósitos. Ela não é só para ensinar matemática, português, geografia e história. Ela é um espaço de relações sociais. E isso tem se perdido ao longo do tempo. Desvalorização dos professores, material didático não preparado. A gente percebeu em São Paulo ali um problema com material didático gigante. A infraestrutura das escolas, o não preparo dos técnicos que trabalham na educação. E o cursinho entra aí. Cursinho é uma janela, cursinho é uma possibilidade da gente vislumbrar que a gente consiga acessar um conteúdo melhor, um conteúdo talvez mais bem explicado. Talvez a gente tenha ainda no cursinho uma possibilidade das relações sociais mais afetivas, né? O cursinho tem mudado, o Michigan, por sua vez, trabalha com uma ideia de humanização, né? Nós estamos sempre próximos dos nossos alunos, sempre tentando ajudar de todas as formas e possibilidades para que ele tenha um caminho diferente. Ele tem muito conteúdos nas aulas, tem muitos exercícios sendo realizados, muitos testes fazendo com que o aluno consiga pensar na prova efetivamente, e ainda tem toda essa magia da relação social, de já estar a um passo da universidade, estar abrindo aquele novo mundo, o mundo das descobertas científicas, o mundo de estar trabalhando ciência. Então o cursinho ainda faz isso, né? Ainda vai fazer por muito tempo, porque a gente ainda acredita muito na educação e numa educação de qualidade. Então os preparatórios, eles fazem isso. Eles preparam realmente o aluno para conseguir aquele objetivo. Nós do Michigan, Média 10 e Alfa, nós trabalhamos com sonhos e com a realização dos sonhos. É isso. Show de bola. Vamos parar por aqui. Paramos. Vamos deixar um pouquinho para a sala de aula, para os corredores do curso, nós vamos revelar tudo aqui. Perfeito. Nós temos um guia completo do Enem, todos os nossos alunos já têm esse guia. Ali tem datas, tem explicando o que é ProUni, o que é SISU, o que é FIES. Por isso que a gente não abordou tanto essas questões aqui, porque nós já temos isso no nosso e-book. Quem não é aluno pode entrar em contato conosco e pedir. Cris, muito obrigado. Valeu. Sempre um prazer. Obrigadão. Sempre. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima.